Pessoal, vamos falar agora sobre o auge do poder de Napoleão, o ápice que ele conseguiu ao derrotar os exércitos inimigos dos países da Europa que estavam em aliança contra a França dele, e também do fato dele ter se autocoroado imperador. Em 1804, ele fez uma concordata com o Papa para trazer de volta oficialmente a Igreja Católica, o cristianismo, para a França. Porque na Revolução Francesa, um pouco antes, a cegueira dos revolucionários era ateísta total, anticristã total, maçônica, ou seja, completamente anticristã. E o Napoleão até escreveu que ele viu que ter religião é bom, porque mantém o povo meio que anestesiado. A religião anestesia o povo, traz tranquilidade para o governante. Então ele fez, como um grande estadista, né, mais uma coisa que ele fez foi trazer a Igreja Católica para a França. E combinou com o Papa que em 1804 ele iria se proclamar imperador e iria se proclamar imperador, só que a coroa, não o Papa iria colocar a coroa nele, demonstrando que a religião estava coroando o poder civil. Não. O Papa estaria presente no púlpito, lá no altar, na sua cadeira de honra, mas ele iria se coroar a ele mesmo e iria coroar a sua esposa, a imperatriz, a Josefina. E tem um quadro famoso, muito lindo, por sinal, depois vocês podem procurar aí, quadro Napoleão, imperador se coroando, coisa do tipo, muito bonito, porque tem todos os detalhes e tal. E as nações da Europa continuaram, fizeram outra aliança, foram 5 alianças ou 6 alianças, tentativas de dominar a França. Olha só, todos os países da Europa tentando dominar a França por 5 vezes, ou 6 ou 5, não me lembro certo, não conseguiram. Pelo contrário, o Napoleão, quando viu que estava se formando uma aliança contra ele, ele que estava acumulando tropas perto da costa do Canal da Mancha contra a Inglaterra, para invadir a Inglaterra, viu que sua marinha foi destruída pela marinha inglesa na importante esse nome, Batalha de Trafalgar. Ele mandou seu exército de 200 mil homens iniciar uma corrida, marcha contra marchas forçadas, numa velocidade ímpar, direto para pegar os austríacos, que eram os primeiras tropas que estavam perto da França. E aniquilou os austríacos de um modo tão rápido, foi uma estratégia e táticas tão rápida de movimentos, que os austríacos ficaram apavorados e acabaram sendo cercados e fizeram a paz. Ele foi e invadiu a capital Viena, a capital da Áustria, fez um acordo com o Francisco II, que era o imperador da Áustria, e tinha que ainda lutar contra os prussianos, que hoje Prússia era uma parte do que hoje é a Alemanha, e contra os russos, que estavam chegando ainda. Era tudo a pé naquela época, a pé e a cavalo, por isso que demorava muito para os exércitos aliados se reunirem. Então esta estratégia dele era atacar um exército de cada vez. E a Inglaterra sempre teve a política externa de apoiar o lado mais fraco no continente, na Europa. Então, se a França estava fraca e a Alemanha estava forte, como na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Inglaterra apoiou a França. Se era, no caso agora de Napoleão, a Prússia que estava fraca,
estava a França estava forte e a Prússia estava fraca, eles apoiavam a Prússia para manter o equilíbrio de poder na Europa. Mas não teve jeito. Napoleão, logo depois de sair de Viena, enfrentou os prussianos em 2 horas de batalha, na Batalha de Iena, Iena. A imperatriz, uma garota, saiu correndo com os cavalos, com medo. Aí os soldados, em pânico, viram ela fugindo, deram meia volta com um esplêndido exército francês, calejado, experiente, bem moderno, bem armado, bem coeso, bem comandado pelo gênio. Napoleão é considerado por muitos o maior gênio militar da história. É considerado por muitos o maior gênio militar da história. E seguiu subindo e enfrentou os russos, onde hoje é mais ou menos a Polônia, ali, naquela região. Derrotou os russos também. E fez uma paz, chamada Paz de Tilsit, que era o meio de um rio que dividia a Polônia da Rússia. Eles se encontraram em uma balsa no meio do rio e assinaram um tratado de aliança. E depois ele ficou vários anos com esse status quo na Europa, a França dominando. Cada país desse que ele dominou, ele botou um parente para tomar conta, ou um general de confiança para ser o rei, para ser o príncipe, para ser o líder daquela nação. Na Itália também. Só a Inglaterra que permanecia fora e bancando os outros exércitos para tentar secretamente recrutar mais soldados, mais coisas, mais equipamentos, para poder dar um levante assim que tivesse a oportunidade. E a oportunidade veio exatamente quando o Napoleão ele voltou da Rússia, da campanha da Rússia, que ele invadiu, chegou em Moscou e perdeu todo o seu 95% do seu exército. Ele perdeu quando voltaram na retirada do inverno na França, mas isso eu vou falar no próximo vídeo, que é o da batalha final de Waterloo. Eu faço um prelúdio falando dessa parte da derrocada na Rússia. Então esse foi o status quo do Napoleão. E a Espanha começou a ter revoltas na Espanha, porque ele invadiu a Espanha, invadiu Portugal. Por isso que a família real portuguesa, em 1808, fugiu para o Brasil. Então toda a Europa, de Portugal até a fronteira com a Rússia, contando a Itália, o norte da Europa, era tudo debaixo do domínio francês, tudo debaixo do domínio de Napoleão. Só que na Espanha ele começou a ter problemas, porque o irmão dele, que ele colocou no trono, fugiu quando teve uma revolta em Madrid, na capital, para tirá-lo do poder. Ele fugiu, ele não foi corajoso para enfrentar. Daí a célebre frase do Napoleão: eu deveria ter colocado fulano no trono, é melhor um cara ambicioso do que um covarde. E essa é o fechamento do domínio de Napoleão sobre a Europa. No próximo vídeo a gente começa a contar por que ele entrou desse auge até a sua derrocada e a sua última batalha de Waterloo, onde ele teve a sua derrota final. Tá ok? Por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comente, porque a gente tem que passar essas informações de qualidade para o povo brasileiro, para pessoas que querem saber, que querem aprender, porque isso não é dado pela mídia, isso não é dado de modo bem feito pelos colégios, nem pelas universidades. Mas agora com as mídias sociais a gente tem esse privilégio. Então se inscreva, compartilhe e curta, para que o algoritmo
YouTube dê mais relevância para esse vídeo, para o meu canal, nosso canal. Tá ok, pessoal? Um abraço, fiquem com Deus.